Primeiramente, eu gostaria de convidar a Emma, que trabalha na Universidade de Essex, e ela gostaria de falar um pouquinho pra gente sobre essa universidade. Thank you. Hello everyone. My name is Emma and I work in the international team at the University of Essex. Só para contextualizar também, né, gente? Eu sou Iris e a Sara, a gente vai ajudar a traduzir um pouco aqui dessa noite, né? Então, também se tiver alguém que seja fluente em inglês, vai ajudando no processo aqui, a gente faz em conjunto. Então a Emma, ela compõe a equipe lá de Essex, ela trabalha na universidade e ela vai contar um pouquinho da universidade, do funcionamento ali, do trabalho deles. First of all, I have to apologise that I don't speak a word of Portuguese, so that is why we are having this being translated. Ela pede desculpas que ela não fala uma palavra em português. So I am here with Dr. Mark Saban, who is an academic in our Department of Psychosocial and Psychoanalytic Studies at the University of Essex. Professor Mark Saban do departamento de Department of Psychosocial and Psychoanalytic Studies. Dos estudos de psicossocial e psicologia analítica. So I will be very brief so that I can hand over to Mark and you can benefit from the speakers for this conference, but I just wanted to spend a couple of minutes introducing you to the University of Essex. A Emma vai gastar só uns minutinhos para apresentar a Universidade de Essex para nós. So to start with, our location, just in case you're not familiar, Essex is a county in the southeast of the UK, very close to London. Para contextualizar, Essex é condado dentro do Reino Unido. Essex, we have 3 campuses. The main campus is in the city of Colchester, which is the UK's oldest recorded town. And in the UK, we're not known for our glorious sunshine, so I won't speak for too much about the weather. In fact, it's pretty similar to the weather here in Curitiba, generally speaking. But in the southeast, we do have some of the UK's best weather. Antes a gente se conversou e eles se identificaram um tanto com o tempo, né, aqui em Curitiba, que é bem londrino assim também, né, bem parecido com Essex também, né, a região que eles moram. So this is a picture. The main picture is where our Colchester campus is, which sits on 200 acres of very beautiful parkland. Essa é uma foto do campus de... What's the name again? Colchester. Colchester. Essex, we are a very, very good university for our social sciences, which is lucky because that is the faculty that the Department of Psychosocial and Psychoanalytic Studies sits in. We're good for social sciences. É famosa pelos estudos em ciências sociais, né? Tem um forte departamento ali, né, de psicologia analítica também. I'll tell you my favourite thing about the university, and that is how international we are. Almost 40% of our students, they are from outside of the UK. So students from all over the world come and study at the University of Essex. É uma universidade bastante acolhedora para alunos estrangeiros. Enfim, acho que é uma característica que a Emma gosta bastante, assim, interessante. Variedade. We're close to London and the campus is beautiful. They are the most important things and my favourite things about Essex.
É bem pertinho de Londres e o campus é muito bonito. Uma das coisas que ela gosta também. So I will stop there and hand over so that you can hear from Mark and the other speakers today. And if you wanted to have more information about the University of Essex more generally, here is my contact information. Ela deixou o contato dela para nós, caso alguém queira saber um pouco mais sobre a universidade, enfim, tenha interesse em buscar estudos por lá, né? É só entrar em contato com ela. Thank you. Muito obrigada, Emma, pela apresentação. Agora a gente vai apresentar o primeiro palestrante da noite, é o Dr. Mark Saban, analista sênior do Independent Group of Analytical Psychologists, analista junguiano do United Kingdom Council for Psychotherapy e da International Association for Analytical Psychology. Mark é mestre pela Universidade de Oxford, onde ele trabalhou por 20 anos como ator e escritor de teatro e televisão. Ele é doutor pela Universidade de Essex, no Reino Unido. Nessa mesma universidade, ele trabalha como professor do Departamento de Estudos de Psicologia Social e em Psicologia Analítica. O Mark discorrerá hoje sobre o tema Individuation and its significance, both personal and collective, in the contemporary context. Individuação e seus significados, tanto no pessoal como coletivo, no contexto contemporâneo. Os últimos 15 minutos da palestra serão destinados para perguntas. Muito obrigada, Mark. É uma honra recebê-lo. Good. Hello, everybody. Hello. I'm very happy to be here today to speak to you. I've been in Brazil now for only a few days, but I love it, and I love the people, and I think there's a wonderful feeling in Brazil that I'm very much enjoying. So thank you for being Brazilian. So today, and I'd like to thank also all the people that have made it possible for us to be here today as well. Thank you. So today, this is really not an advanced lecture on Jung. It's fairly introductory in a way, but I want to say a few words about the old man. Hi, Mark. Oh, sorry. Sorry. I forgot I'm being translated. Okay, sorry, I'll start again. Ao somar. Enfim, ele está aqui no Brasil já há alguns dias, ele agradece bastante a presença, por estar aqui, por serem brasileiros, a receptividade, né? E não é uma palestra avançada, né, de um tema avançado, ela é mais introdutória, mas, de todo modo, vai apresentar aqui o senhor Jung. So, Jung, C.G. Jung, Carl Gustav Jung, born 1875, died 1961. He lived his whole life in Switzerland, although he travelled the world at times, and he worked as a psychiatrist and psychotherapist. Então, Jung é nascido em 1875, faleceu em 61, morou toda a vida na Suíça e trabalhou como psiquiatra e psicoterapeuta. He wrote 20 volumes of collected works, plus numerous volumes of letters, seminars, all of which are still being published year by year and coming out. Escreveu 20 volumes das obras completas, mais cartas, seminários, e a cada ano que passa também estão sendo escritos, né,
traduzidos também as palestras. So Jung is well known, probably best known, for having worked with Sigmund Freud. And he worked, it's true he did work with Freud, he worked alongside Freud from 1904 until the big split in 1913. Jung trabalhou junto com Freud até de 1904 até essa separação em 1913. But the fact is there were enormous differences between Jung's idea of the psyche and Jung's psychology and the ideas of Freud, right from the very beginning. Mas já haviam diferenças desde o início entre a ideia de psique para Jung e em relação ao Freud. So first of all, there were the cultural differences between the two, because Freud was trained in biology, he had a neurophysiological background. Para começar, que ambos vieram de culturas diferentes. O Freud ele teve formação com fundamentação em neurofisiologia. And his whole outlook is saturated in scientific positivism. Seu trabalho foi baseado no positivismo científico. Jung, on the other hand, was trained in medicine and had a background which was far more religious, spiritualist, you could say, and philosophical. Jung, por sua vez, ele foi treinado em medicina mais religiosa, espiritualista, e teve uma fundamentação mais filosófica. And these differences show up in the kind of psychology that they create. E isso aparece no tipo de psicologia que eles criaram. So I think, we could spend hours talking about the differences between Jung and Freud, but what I want to emphasize is the fact that Freud thinks of the unconscious as basically a place to put what you repress. It's the place where you put the stuff you don't like, you can't deal with, you don't want to be anywhere near. Bom, a gente podia falar horas sobre a diferença entre Jung e Freud, entre as teorias, mas basicamente para Freud o inconsciente é um lugar onde a gente coloca os lugares das coisas que a gente não quer, que a gente imprime. Whereas, as we will see, Jung's idea of the unconscious, the collective unconscious, is far more rich and full of potential. E já para o Jung, o inconsciente é lugar, enfim, uma instância muito mais rica, cheia de potencial. But another big difference is that Jung's model of the psyche is multiple, dissociated. He thinks that the psyche is full of many different parts, all working in conflict, sometimes with each other, and the work of psychology is about relating between the ego and the parts of the psyche. O modelo de psique para Jung é sobretudo múltiplo e dissociado, e o ego, enfim, participa ativamente ali. So if we just think quickly about what these different parts of the psyche are, we have just to say, this is Freud's a diagram of Freud's model of the personality structure. We have the ego here in consciousness, and then below that all these other, the superego, the id, and so on, beneath the waves of the unconscious. Esse é diagrama freudiano da psique, onde o ego está em cima e o inconsciente para baixo na imagem. Whereas if we look at Jung's model, I should say I don't like diagrams in psychology. They are not very helpful. But for now,
let's just look at this particular diagram. So here we have the ego, this idea of the shadow Jung talks about. We have the collective unconscious down here. We have what Jung calls the self. We have the anima, we have the animus, and we have the persona up there. Eu não gosto de diagramas na psicologia, mas aí no slide anterior ele tinha uma estrutura do que representaria um pouco melhor a ideia de psique para o Jung. So the persona is the mask we present to the world. It enables us to connect to the outer world, but it also protects us from the outer world. A persona é uma estrutura que nos faz conectar com o mundo, mas e também nos protege. The shadow is everything we don't like about ourselves, everything we don't want the world to see. So it's kind of the opposite of the persona. A sombra é como se fosse o oposto da persona. A sombra é como se fosse o oposto da persona. É tudo aquilo que a gente não quer mostrar. Jung suggests that we have, if you're a man, you have an anima, and if you're a woman, you have an animus. And these are what he calls the contrasexual archetypes. If the anima is the unconscious feminine in the man, and the animus is the unconscious masculine in the woman. O Jung sugere que se você for mulher, então tem um animus, e se você for homem, então tem uma anima. I should say some of these ideas are problematic in terms of modern gender politics, but I haven't time to talk about that now, I'm afraid. Enfim, questões de gênero são polêmicas e não vai ser discutido sobre isso. The central archetype for Jung is the archetype of the self. And this, Jung says, is at the same time the very, very center, the very, very essence of the personality, but also the whole of the personality. O self representa o aspecto central, mas também o todo da personalidade. And generally, there's a big emphasis in Jung on wholeness. Wholeness is important for Jung. Totalidade. O conceito de totalidade é importante para o Jung. So, beyond the personal unconscious, which is more or less what Freud means by the unconscious, Jung suggests we have access to what he calls the collective unconscious. Now this is a kind of archetypal soup that we are all swimming collectively in, and we share, it's shared with the whole of humanity. O Jung propõe, então, diferente de Freud, um conceito coletivo, que é como se fosse uma sopa arquetípica. So I'll come back to some of these ideas. I'm just skipping through them, giving you the kind of greatest hits of Jungian psychology to start us off. So, yes, Jung has things to say about typology too. Jung says, I don't know if you're familiar with the Myers-Briggs test. Yes. Well, that's based on Jung, kind of, but there are big differences. Não sei se vocês conhecem o teste do Myers-Briggs Indicator, mas é baseado no Jung. So Myers-Briggs is much more interested in consciousness. This is the main difference, whereas Jung is interested in the unconscious. So whereas Myers-Briggs is interested in your superior function, Jung is interested in the inferior function. O teste ele acaba se concentrando mais nas funções superiores, nas questões que são conscientes, e o Jung ele se interessa mais pelas inferiores, nas inconscientes. But first of all, he makes this important distinction between extroversion and introversion. Extroversion
is all about the outside world, the object, whereas introversion is about connecting on the inside, in the interior. Então, a diferença entre extroversão e introversão: a extroversão é mais focada para o lado de fora, no objeto, e a introversão para dentro, para o sujeito. And Jung thinks that we can more or less divide up different ways of engaging with the world into these 4 different types. So we have thinking, feeling, intuition, and sensation. Temos basicamente 4 formas de nos relacionarmos com o mundo: pensamento, sentimento, intuição e sensação. But of course, for every one of these, we also have an unconscious, inferior aspect as well. And that is extremely important in terms of what Jung calls individuation. Para tudo, né? Temos também as funções inferiores, e que são importantes de serem conhecidas para o nosso processo de individuação. And any one of these can show up as either extroverted, there's an extroverted version of thinking, and an introverted version of thinking as well. And the same goes for the other functions. Para cada uma dessas funções podem aparecer de forma extrovertida ou introvertida. Então, pensamento extrovertido ou pensamento introvertido. E assim para as restantes das funções também. So the last of Jung's greatest hits is the idea of synchronicity, which he developed late in his career. We'll come back to synchronicity, but just to say, it's kind of hard to explain in a few words, but basically he thinks that all events are ultimately interconnected, intertwined meaningfully with each other in ways that are outside of our normal sense of causality. Sincronicidade foi tema que Jung desenvolveu, foi tema muito importante, tópico muito importante, e é difícil de resumir em poucas palavras, mas basicamente são eventos que acontecem que estão interconectados, sem uma causa específica aqui, lógica. So that's just a quick rush through all the main ideas of Jung, and these are the concepts that Jung is perhaps best famous for. However, sorry. Go ahead. Essa foi uma rápida passagem aí por alguns dos principais conceitos do Jung. But I don't want to give the impression that Jung is just another dead white European man with a few ideas. Eu não quero passar a impressão de que Jung é cara branco, enfim, europeu, que está Just like all the other, que tinha boas ideias. all the other dead white European men with a lot of old ideas. Ou qualquer outro homem branco europeu com outras boas ideias. So what I want to try to convey today is why these ideas are in fact alive and important today, here in the 21st century, and specifically here in Brazil, a young, active, energetic nation. O que eu vou tentar passar, então, é o porquê que isso é importante hoje em dia, no século XXI, e mais especificamente nesse contexto brasileiro, ativo, energético. So, first of all, I need to convey something about this central idea in Jung psychology, which, in my opinion, is the central notion in Jung psychology, and that's the notion of individuation. Então, antes de tudo, eu quero passar algo sobre essa noção de processo de individuação, que para o Mark é uma ideia central de Jung. So Jung thinks that individuation is a process which we're all engaged in, whether we know it or not.
Jung pensa que a individuação é um processo em que todos nós estamos envolvidos, quer a gente saiba ou não. To develop, to transform, to change as an individual is to individuate. Se desenvolver, se transformar, se desenvolver enquanto um indivíduo é se individuar. But what gets in the way of this process, Jung thinks, is something called one-sidedness. Mas o que fica em meio a esse processo é o que Jung vai nomear de unilateralidade. This is the great enemy of individuation, Jung thinks. A unilateralidade é o grande inimigo da individuação para o Jung. And it's inevitable that we all become one-sided one way or the other. E é inevitável que nós nos tornemos unilaterais de um jeito ou de outro. You know, when you're young, you realize you're good at some things and you're not good at other things. So you concentrate on the things you're good at and you get better at those things and you forget about the things you're not so good at. Quando você é novo, você percebe que você é bom em algumas coisas e aí você se concentra nas coisas em que você é bom e não nas coisas em que você é ruim. And gradually you become more and more one-sided. E gradualmente a gente vai se tornando cada vez mais unilateral. So the ego is intrinsically one-sided. Então o ego é intrinsecamente unilateral. But of course all these other parts of the personality that we have failed to allow in, they get pushed further and further into the unconscious. Mas é claro que essas outras partes que a gente não permitiu que entrassem, em contato com o ego, elas são empurradas mais e mais para o inconsciente. But if we want to develop as a wholeness, if we want to develop our wholeness, we need to connect to what Jung calls the self with a capital S. Mas se a gente quer se tornar uma pessoa total, uma totalidade da pessoa, da personalidade, então a gente tem que se reconectar com o que o Jung vai chamar de self, com S maiúsculo. And in order to do that, we need to make contact with our unconscious. E para fazer isso, a gente precisa entrar em contato com o nosso inconsciente. Because that's where all the potential and energy is, Jung thinks. Porque é ali que está todo o potencial energético, segundo Jung. But this is not an easy thing to do, because the ego doesn't want to do that. Mas isso não é algo fácil de se fazer, porque o ego não quer fazer isso. Because it makes us feel inferior and stupid and clumsy. Isso faz com que a gente se sinta inferior e desengonçado. And nobody likes feeling like that. E ninguém gosta de se sentir assim. So to really understand this idea of individuation in Jung and its relation to one-sidedness, we need to go back to Jung's own childhood. Então, para entender essa ideia de individuação no Jung e essa ideia de unilateralidade, a gente precisa voltar para a infância do Jung. So when Jung was a child, he tells us in his autobiography, Memories, Dreams, Reflections, that he had what he calls two personalities. Então, quando o Jung era criança, ele conta no livro Memórias, Sonhos e Reflexões que ele percebeu que ele tinha o que ele vai chamar de duas personalidades. So personality number one for Jung was a kind of normal personality, you could say. It's Jung as a normal, conventional child and later adult. Então, a personalidade número para o Jung é o que pode ser entendido como uma personalidade normal, uma criança convencional. So personality number one is to do with the familiar, the conventional, the everyday, the reliable. A personalidade número tem a ver com o familiar, o convencional, aquilo com que a gente pode contar. And later on, when Jung was at school, personality number one shows up in an interest in facts, concrete things, empirical science. E quando o Jung começa a estudar, isso vai aparecer através de fatos, de ciência empírica.
And this is the dimension that involves Jung in the outer world, and particularly outer relationships, personal and collective, family, school and work. E essa é a personalidade que o Jung demonstra no mundo externo, possivelmente nas suas relações externas e, enfim, no mundo externo de forma ampla. But personality number 2, when Jung was in personality number 2, he felt he was in a world of impenetrable mystery. Mas quando Jung sentia que estava na personalidade número 2, ele sentia que estava em um mundo de mistérios impenetráveis. Jung describes this world as God's world, but he doesn't mean by that God in a kind of Christian sense. He means it's somehow the world of the divine, but he means a kind of nature divine. E aí o Jung dizia que quando ele estava nesse mundo, ele estava em um mundo de Deus, mas ele não diz Deus no sentido cristão, e sim Deus enquanto um mundo divino, um mundo de uma natureza divina. It's to do with the experience of nature in wild and cosmic form. Tem a ver com a experiência da natureza e da selvageria e cósmica. Earth, sun, moon, weather, the night, dreams. Terra, sol, lua, Weather, the o night, tempo, a noite and dreams. e os sonhos. Songs. But it also brings a sense of timelessness, the infinite, and the imperishable. Mas também traz uma noção atemporal, de infinito, de algo que é infindável. And when he was at school, this personality number 2 shows up in an interest in philosophy, especially Meister Eckhart and Schopenhauer and Kant and Nietzsche. Ok. E quando o Jung está na universidade, isso vai aparecer no interesse dele em filosofia, em particular Schopenhauer, Meister Eckhart, Schopenhauer, Kant e Nietzsche. Yeah, good. And the thing about this personality number 2 is it's entirely focused on the inner world, whereas personality number 1 was outward looking. E a questão dessa personalidade número 2 é que ela é inteiramente focada no mundo interno, enquanto que a personalidade número 1 era focada no mundo externo. So it's experienced when Jung is on his own, and it connects him to the idea of the secret. E o Jung experienciava isso quando ele estava sozinho, e isso conectava ele a uma ideia de segredo. But I think it's important to see that it's almost entirely unrelational. Mas é importante perceber que isso é quase completamente não relacionado. So you can see the enormous difference, the enormous contrast between these two personalities. They're kind of opposites. Então dá para ver que essas duas personalidades elas são bem contrastantes, elas são quase opostos. This presented Jung with a problem because he found that he couldn't just live in personality number 1 because there was something missing, but he couldn't live in personality number 2 either. E isso apresentou um problema para o Jung, porque ele descobriu que ele não poderia viver somente na personalidade número 1, porque ele percebia que algo estava faltando, mas ele também não conseguiria viver somente na personalidade 2. So he kind of swings between the two. First he's in one personality and then he'll move to the other. Então ele fica entre essas duas personalidades, primeiro em uma, depois na outra. But the problem with personality number 2, which is the personality in a way that he felt most at home in, was that when he stayed there and just in personality number 2, everything stopped. Mas o problema da personalidade número 2 era que quando o Jung ficava lá, que era onde ele se sentia em casa, tudo parava. Because if you're just in personality number 2, you're not really in the world fully. Porque se você só está na personalidade número 2, então você não está realmente no mundo. So there's a real conflict here, a real problem for Jung. Something missing either side. Each on its own was one-sided, too one-sided.
Então isso apresentou um problema para o Jung, né, cada coisa no seu quadrado. Foi mal, galera. But luckily, eventually, Jung has a dream. Mas eventualmente o Jung tem um sonho. Dreams were always important to Jung, and eventually they become extremely important within his psychology as well. Sonhos sempre foram bem importantes para o Jung e eventualmente eles se tornaram bem importantes para a psicologia dele também. So the dream tells Jung that Então o sonho conta para Jung que the dream tells Jung that although there's this enormous tension between the two personalities, ainda que exista uma enorme tensão entre essas duas personalidades, he has to find a way to allow both of them to be there. ele precisa encontrar uma forma de deixar que ambas existam ali. So you could say that the real Jung then becomes the person who lives in the tension between the two personalities. Então dá para dizer que a partir daí o verdadeiro Jung se torna a pessoa que vive na tensão entre essas duas personalidades. So when he starts to develop his psychology later, this process he calls individuation. Então quando ele desenvolve a sua psicologia depois, esse processo ele vai chamar de individuação. This is precisely designed to deal with this problem, the problem that Jung experienced as a child, and that he thinks we all experience one way or the other. Esse processo, né, é para lidar com esse problema que o Jung lidou quando ele era criança e que ele entende que é um problema que todos nós vamos lidar de uma forma ou outra. But this is not a problem that can be solved once and then you're there. This is a problem that comes back again and again and again. It never ends. Mas esse não é um problema que você resolve uma vez e acabou. É algo que você resolve uma vez, e depois outra, e depois outra, e depois outra. And that's because we keep becoming one-sided again and again. E isso é porque a gente continua nos tornando unilaterais de novo, e de novo, e de novo. And so new processes of individuation always have to occur. E assim, novos processos de individuação precisam acontecer. And at the center, at the heart of individuation for Jung is this idea that he calls the transcendent function. E no coração da ideia da individuação do Jung está essa ideia que ele vai chamar de função transcendente. And the transcendent function comes about when two apparently incompatible conditions or situations happen. A função transcendente aparece quando duas situações aparentemente incompatíveis acontecem. And rather than one-sidedly choosing one or the other, e ao invés de você escolher unilateralmente um lado ou o outro, one sits in the tension between the two. Alguém senta na tensão entre esses dois lados. And if you can hold that tension, eventually a new situation, a new perspective emerges. E se você conseguir segurar essa tensão, eventualmente uma nova perspectiva vai surgir. And that takes you beyond the original situations or perspectives. E isso leva você para além da situação inicial ou perspectiva inicial. So, for example, Jung, when he was at school, he felt, as we know, he was stuck between personality number 1, number 2, and that meant also in terms of interests, because personality number 1 likes science, it likes things to be certain and objective, and it likes things to be empirical. Então, quando o Jung começa a estudar, né, tem contato com a escola, ele também se encontra entre essas duas personalidades, porque uma dessas personalidades está interessada na ciência, no empírico, naquilo que é objetivo. But personality number 2 likes philosophy and the arts and the world of the imagination. Mas a personalidade número 2 gosta de filosofia e das artes e da imaginação. So again, he doesn't know what to do with
himself? Should he go into the direction of the sciences, or should he go in the direction of the arts or philosophy? E aí, novamente, ele não sabe o que fazer consigo mesmo. Será que ele deve ir para o caminho das ciências ou será que ele deve ir para o caminho da filosofia e da arte? But eventually he realizes that if he goes into medicine, and specifically psychiatry, mas eventualmente ele percebe que se ele for para a medicina e mais especificamente para a psiquiatria, this is a way of bringing the two sides together. Essa é uma forma para o Jung de trazer esses dois lados. Clearly, psychiatry as a part of medicine, scientific, has a scientific and objective dimension. A psiquiatria, ela é uma ciência empírica, ela tem uma dimensão científica, objetiva. But when you're working as a psychiatrist, you're working with your own subjectivity. Mas quando você trabalha com psiquiatria, você trabalha com a sua própria subjetividade. You're working with the unconscious of your patient. Você está trabalhando com o inconsciente do seu paciente. You're working with your own unconscious. E você está trabalhando com o seu próprio inconsciente. So this subjective, feeling, intuitive side is just as important as the objective scientific side. Então, esse aspecto intuitivo, subjetivo, é tão importante quanto o aspecto objetivo e empírico. So the transcendent function achieves a new third thing that takes you beyond the two original alternatives. Então, a função transcendente, ela faz com que emerja uma terceira coisa, ela te leva para além daquelas duas alternativas anteriores. The way I like to think of this is rather like with three-dimensional vision, because if you look through one eye, you get a two-dimensional image. A forma como ele pensa isso é através da visão 3D, porque se você vê com um olho, você vê uma visão bidimensional. If you look through the other eye, you get a different two-dimensional image. Se você olha com o outro olho, você continua tendo uma visão diferente bidimensional. But when you use both eyes together, you gain three-dimensionality. Mas quando você usa os dois olhos ao mesmo tempo, você ganha uma visão tridimensional. So the point is, it takes you onto a new level, which is different from the original levels of each eye on its own. Então o ponto é que isso leva para um outro nível, é diferente dos níveis de cada um dos olhos separadamente. So binocular vision is a third thing beyond the two alternatives. Então a visão binocular, ela é uma terceira coisa além dessa visão. And that's kind of what individuation does. E é meio que isso que a individuação faz. Whenever we get stuck in one-sidedness, quando a gente fica preso na unilateralidade, and this can happen at any point in life, e isso pode acontecer a qualquer momento da vida, the first step is to bring into play what's left out, the other. O primeiro passo é trazer para jogo o que ficou, o outro que não ficou visto. Whichever aspect of our psyche has been ignored or become unconscious. Quaisquer aspectos da nossa personalidade que ficaram inconscientes ou foram ignorados. Because the ego likes to think of itself as knowing everything. Porque o ego gosta de pensar que ele sabe tudo. It doesn't think it needs any help. Ele não acha que ele precisa de alguma ajuda. It resists that idea. Ele resiste a essa ideia. So, unfortunately, we tend to have to get into a real hole, a real dead end, before the ego is willing to acknowledge that it needs some help. Então a gente precisa chegar a uma espécie de crise para que o ego perceba que precisa se rever. And what's needed then, Jung thinks, is to listen to the unconscious. E o que é preciso então é o que Jung vai dizer de ouvir o inconsciente. So we can do that in lots of ways. The most obvious, perhaps, is just to pay attention to our dreams. Você pode fazer isso de várias formas. A forma mais óbvia, é claro, prestar atenção nos nossos sonhos. And Jung also talks about a process called active imagination.
O Jung também vai falar de um processo que se chama imaginação ativa, which can take the form of writing or painting or dancing. que pode ter a forma de escrita, ou de pintura, ou de dança, Which is a way of bringing the conscious mind into play with the unconscious. que é uma forma de trazer a mente inconsciente para interagir com o consciente. Or, of course, we can work with an analyst. Ou, é claro, a gente pode trabalhar com um analista. And then this whole process shows up often in the form of transference and counter-transference. E aí, é claro, esse processo vai aparecendo em formas como transferência e contra-transferência. And Jung thinks that what comes out of the unconscious often shows up in archetypal form. Mas o Jung acha que o que aparece do inconsciente geralmente se mostra em formas arquetípicas. So we saw earlier the shadow, the anima, the animus. Então a gente viu antes a sombra, ânima, ânimos. But the important thing about these archetypal energies is that they're different from the ego. Mas o que é mais importante sobre essas energias arquetípicas é que elas são diferentes do ego. It's the same thing with typology, because the ego identifies with the superior function. É a mesma coisa com a tipologia, porque o ego vai se identificar com uma das funções superiores. So the work here is to connect to the inferior function. Então o trabalho é se conectar com a função inferior. The function that operates machinery and technology. A função que opera máquinas e tecnologias. So once we've become aware of what the unconscious has to say, then we can begin to set about trying to sit in this tension that I was talking about. E uma vez que a gente percebe, o que o inconsciente está tentando dizer, a gente pode ficar nessa tensão que ele estava falando. That's the tension between the ego perspective and the perspective of the unconscious. Essa tensão entre a perspectiva do ego e a perspectiva inconsciente. And if we're lucky, a third creative thing, full of potential, might enable us to avoid one-sidedness. E se a gente tiver sorte, uma terceira coisa criativa pode nos permitir evitar cair na unilateralidade. So personally, I like this idea of individuation. It really fits, to my mind, with the way we develop as people. Então, pessoalmente, eu acho que eu gosto dessa ideia de individuação. Eu acho que isso cabe na forma como a gente se desenvolve enquanto pessoas. And it fits with the facts as I meet them when I'm working as an analyst with my patients. E cabe com o que eu vejo quando eu estou trabalhando enquanto analista com os meus pacientes. So in the final section of this talk, I just want to tell you a little bit about my research that I'm doing at the moment, the kind of areas that I'm interested in, which have grown out of my research into the two personalities about which I've wrote a book, and also this idea of individuation, this logic of individuation. Então, nessa última sessão dessa fala, eu gostaria de falar sobre a própria pesquisa que eu venho fazendo, que nasceu a partir das minhas pesquisas sobre essas duas personalidades que o Jung estudou. Because the reason I particularly like this notion of individuation is that it's so very flexible. A razão pela qual eu particularmente gosto dessa noção de individuação é porque ela é bem flexível. Because Jung doesn't specify that any particular values or goals are good and other values and goals are bad. He just says that you need to avoid one-sidedness, whichever direction it goes in. Porque o Jung não especifica que determinados objetivos e determinadas coisas são boas ou ruins. Ele só fala que você tem que evitar a unilateralidade. However, and this is where it gets controversial, I realized the more I looked at this question that it started to occur to me that maybe Jung himself was a bit one-sided. Contudo, pode parecer controverso, mas quanto mais eu encarei essa questão,
mas foi parecendo para mim de que talvez o próprio Jung tenha sido unilateral. And that means that his psychology is maybe a bit one-sided. E isso quer dizer que a sua psicologia seja talvez um pouco unilateral. And this wouldn't be surprising, because Jung is a man, and his psychology comes from his ideas, and as individuals, we're all likely to be one-sided, have certain biases that lead us in that direction. Isso não deveria ser surpreendente, porque Jung é um homem, e assim como todos os humanos, ele também cai na unilateralidade e também está propenso a ter preferências para umas coisas em frente a outras. I forgot to show you this slide. This is binocular vision. Oh yeah, that was my book. That's right. Esse é o livro do Mark. Yeah. So Jung emphasizes this problem with individuals. He says, I consider my contribution to psychology to be my subjective confession. I have the translation in Portuguese for this one. O Jung vai dizer, né, isso no Vida Simbólica, que é o volume 18. Chego a considerar a minha contribuição como minha própria confissão subjetiva. É a minha pessoa que está nisso, meu preconceito que me leva a ver os fatos de minha própria maneira. So Jung thinks that we all have what he calls a personal equation. Então Jung pensa que todos nós temos uma equação pessoal. And the point about the personal equation is that it gets in the way of being able to see objectively. E o ponto dessa equação pessoal é que ela fica no caminho para que a gente consiga ver as coisas objetivamente. So here's another quotation from Jung. Herein lies the unavoidable limitation of psychological observation. Its validity is contingent upon the personal equation of the observer. Então, outra situação do Jung, essa está na natureza da psique, que é o 8/2, é a limitação inevitável que acompanha qualquer observação psicológica é de que ela, para ser válida, pressupõe a equação pessoal do observador. So Jung has a personal equation too, and Jung's personal equation means that he's always more drawn to personality number 2 than he is to personality number 1. E o Jung tem a própria equação pessoal. Isso significa que ele é mais atraído pela personalidade número 2 do que pela personalidade número 1. And what that tends to mean is this, that he values interiority over exteriority. O que isso significa que ele acaba valorizando mais a interioridade ao invés da exterioridade. He values the intrapsychic over the interpsychic. Ele valoriza mais o intrapsíquico ao invés do interpsíquico. And he tends to value the individual over the collective. E ele tende a valorizar mais o indivíduo do que o coletivo. Jung really doesn't like groups. He doesn't like groups of more than... He can just about manage 2, but after that, it's too many. O Jung não gosta muito de grupos, assim. Ele gosta, no máximo, 2, mas mais do que isso é muita gente. And this is fine, except that it creates a problem when we start trying to think about politics and society. E tá tudo bem, só que isso cria um problema quando a gente começa a pensar em questões como política e... Society. E sociedade. It leads to individualism, and I think there is a tendency for it to lead to political reaction. E isso leva a um individualismo, e o Mark acredita que isso pode levar até a uma reação individual. And there's no question that Jung, the man, was a man politically of the right. E não há dúvidas do que o Jung era um homem de direita. And because of its bias towards the individual, many other people on the right have favored Jungian psychology. E por causa da preferência do Jung pelo indivíduo, muitas pessoas de direita preferiram, né, as ideias do Jung sobre... To put into practice Jung's idea of individuation. Mas a forma de acabar com esse problema, ou lidar com esse problema, é botar em prática a ideia de individuação do Jung.
So if there's a one-sidedness, we correct it. And in this case, the one-sidedness is towards the inner, the intrapsychic, and the individual. Então, se há uma unilateralidade, então a gente corrige. E nesse caso, essa unilateralidade é em direção ao interno, ao intrapsíquico e ao individual. So what we need is to bring into play the outer, the relational, and the collective. Então, o que a gente precisa botar aqui é o que está fora, o que é externo, o que é da relação, do coletivo. These are the aspects which have been left out of the equation. Esses foram os aspectos que foram deixados fora dessa equação. So we're talking here about the individuation of Jungian psychology, you could say. Então aqui a gente está falando de uma individuação da psicologia do Jung. Because no body of ideas should stay static. They always need to change. Porque nenhum corpo de ideias deve permanecer estático, eles precisam mudar. You know, the 20 volumes of the collected works is extremely important, and I've spent my life studying it and writing about it, but it's not the Bible. Sabe, os 20 volumes das obras completas, eles são muito importantes. Ele passou a vida inteira estudando eles, mas eles não são a Bíblia. I think in effect Jungian psychology needs to grow up. Eu acho que a psicologia analítica precisa crescer. And move beyond Jung and his personal equation. E ir para além do Jung e da sua equação pessoal. Otherwise, Jungians could easily become a kind of enclosed cult-like group, just repeating the same ideas over and over. Senão, os jungianos correm o risco de se tornarem um grupo fechado, enclausurado, com uma mentalidade assim meio culto. And as always, Jung is aware of this problem and warns us against it. E, como sempre, o Jung está ciente desse problema e nos avisa com relação a isso. So Jung was a great psychological thinker, there's no question of that. But I think it's time to take his ideas forward into the world of the 21st century. Então, Jung é um ótimo pensador. Não existe dúvida quanto a isso, mas eu acho que está na hora de trazer as ideias dele para o mundo do século XXI. And I think here in Brazil, in fact, as a young nation in which many traditions have come together, you are far enough away from the old, tired European world to create something new and exciting in psychology. E eu acho que aqui no Brasil, numa nação que é multicultural, que é múltipla, é um caminho diferente do caminho velho, europeu, e por isso pode ser uma forma de criar coisas novas para a psicologia. Thank you very much. E as plantas? Não, vou pôr, mas peraí, pensei que fazendo bonito. Milena, tem colírio? Nesse momento nós vamos abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma questão, por favor, fique de pé. A gente vai levar o microfone aí. Alguém tem alguma questão? Any questions? A gente leva o microfone. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a pesquisa, a sua pesquisa. She wants to know more on your research. Okay. Well, I'm interested in, as I've said, taking things forward away from the individual and to a more collective psychosocial direction. Então, como eu falei, eu tenho interesse em levar as coisas adiante e sair um pouco do indivíduo, do individual e ir para esse aspecto coletivo. And
And this is something actually I'll be talking about tomorrow morning, if anyone can make that. But it's what I've done is to enlist the thought of a French philosopher called Gilbert Simondon. Isso é algo que ele vai falar sobre amanhã de manhã, se alguém puder ir. E o que ele fez foi estudar um filósofo chamado Simondon. And Simondon is very influenced by Jung, and his big idea in philosophy is individuation. E o Simondon, ele estudou o Jung, e a maior ideia dele dentro da filosofia é da individuação, né? But Simondon believes that the individuation needs to, there's a final stage of individuation which goes beyond the individual. Mas o Simondon acredita que existe um estágio final dessa individuação, que vai para além do indivíduo. And he calls this phase, this process, trans-individuation. E ele chama esse estágio, esse processo de transindividuação. And I haven't got the time really to go into the details of it, but he thinks that the individual individuates, and then the final stage is to, as it were, connect to the collective, but on a deep level, on the kind of level that Jung's thinking of, with the deep unconscious. E ele não vai ter muito tempo para falar sobre isso, mas basicamente o que ele quer dizer é que após essa individuação haveria um outro momento de uma individuação profunda e coletiva, né? Então, a nível do pensamento que o Jung propõe. And I think this idea connects to ideas in late Jung. E acho que essa ideia conecta com algumas ideias do Jung mais tardio. Where he emphasizes what he calls the unus mundus. Onde ele enfatiza o que ele vai chamar de unus mundus. Or the Latin for one world. O latim para mundo. Whereby he thinks that everything is interconnected. Onde ele vai falar que tudo está interconectado. Everything is deeply interrelated. Tudo está profundamente interrelacionado. And that means that we as individuals are deeply connected with other individuals, and that is the way into the collective. E isso quer dizer que nós indivíduos estamos profundamente interrelacionados com outros indivíduos, e que essa seria a forma, o caminho para o coletivo. So that's the general direction of my research. Essa é a noção geral, né? A direção geral da pesquisa dele. Obrigado. Posso fazer em inglês? Can yoga be used or think as a method for the individuation process? Eu vou só traduzir para o português, que o yoga pode ser pensado para o processo de individuação. Yeah, I mean, this is a subject I don't know very much about, to be honest, but Jung certainly thought so. Isso é algo sobre o qual eu não sei muito, mas o Jung certamente pensava que sim. And actually, I think that a lot of the Eastern religious traditions connect to what I was just talking about in terms of the deep connection with the world and what the Buddha might call, sympathy with others and so on. So I can't talk about the technique of yoga because I don't know enough about it, but it seems to me likely that it certainly relates to actually not only individuation but maybe trans-individuation as well. Ele vai falar que ele não sabe muito sobre o aspecto técnico da yoga, mas que as religiões orientais elas têm noções parecidas com essa ideia de uma inter-relação mais profunda entre as pessoas, e que é possível que caminhe nesse sentido. Carlos, did you want to ask a question? Mark, é um prazer ter ouvido você, né? As ideias. Eu só queria um questionamento que a gente faz, né? Jung é um homem do iluminismo, europeu, sujeito moderno,
Será que o processo de individuação do Jung, de certa forma, não se combina, não se confunde com o processo de individualização da modernidade, ou seja, a constituição do sujeito moderno acaba seguindo, daí a gente teria que... A meta da individuação acaba seguindo no processo de individualização. Carlos, eu vou te parar aqui só para trazer aqui. What Carlos means is that Jung, as an individual from Europe and from the time that he is it possible that his notion of the process of individuation can get a bit confused with the own individualism of the period? Daí teria que diferenciar individuação de individualização. Yes, absolutely. I think that's right. So it's not just that Jung is one-sided. The whole culture of Western culture at that time is one-sided. Então não é, ele diz que sim, absolutamente sim, e que não é só que o Jung é unilateral, mas que toda a cultura ocidental da época é unilateral. But of course, generally, Jung is trying to push back against all kinds of aspects of Western culture. So he thinks it's too rational, he thinks it's too concerned with matter. Então ele tenta empurrar para longe esses aspectos da cultura ocidental. Então ele acha que ela é muito objetiva, que ela está muito preocupada com a matéria. And too concerned with consciousness as opposed to the unconscious. E muito preocupada com a consciência. But the one area he doesn't push back on is is individualism. Mas a área em que ele não questiona é o individualismo. Thanks so much, Mark. Boa noite a todos. Agora a gente vai encerrar as perguntas para o segundo palestrante. Agora eu apresento a vocês o segundo